Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Feliz de estar aqui para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor para todos sempre. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Enfim, eu já me apresentei no último domingo. Eu sei que agora pela manhã eu tenho um tempo um pouco mais reduzido por conta da escola bíblica dominical. Então eu quero, sem mais delongas, pregar o Evangelho. Eu peço para que você, por favor, abra comigo em Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler somente um verso. Não vou pregar expositivamente, ainda que eu seja um amante da pregação expositiva. Nós realizamos mensagens expositivas, sequenciais, lá na Igreja Presbiteriana Vila da Graça, em Joinville. Sei que os irmãos aqui também fazem isso, né? Acompanham séries de mensagens, estão agora no texto de Apocalipse. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem temática acerca do pacto do Senhor Deus, do nosso Deus, e como este pacto, como esta aliança que o Senhor Deus tem com o seu povo, ela tem aplicações práticas para dentro de casa, principalmente para o nosso casamento. Há uma canção, meus irmãos, antiga, do Belchior, poeta, cantor de Sobral, ali do Ceará, uma canção que diz, o nome da canção é Aparências, cuja letra diz assim: quantos anos já vividos, revividos simplesmente por viver, quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois, quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, para nenhum dos dois saber, quantas dúvidas deixadas no momento para se resolver depois, quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir, quantas noites nós deitamos lado a lado somente para dormir, quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer, quantas vezes nós dizemos eu te amo para tentar sobreviver. Aparências nada mais sustentaram as nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Palavras de Belchior. Irmãos, esse não é o retrato fiel de muitos casamentos. Por vezes é uma foto de como alguns casais se encontram hoje, nessa manhã aqui entre nós. Não são poucos os casais que vivem literalmente de aparências, tal como cantou Belchior nessa canção chamada Aparências. E a pergunta é: o que o Evangelho tem a nos dizer, o que a história da redenção do nosso Deus tem a nos ensinar para que possamos superar essas crises e não viver um casamento tão somente de aparências? E aí eu peço para que você, por favor, leia comigo o texto de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, Te dou graças, Pai, por esse momento mais alto deste culto, dessa reunião solene. E eu peço em especial pela minha vida, um vaso de barro, Senhor, frágil,
que precisa ser usado por Ti, Senhor. Eu rogo, ó Deus, pela transmissão da Tua mensagem. Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder do Evangelho, e peço que o Senhor venha fazer isso para a glória do Teu nome. Senhor Deus, por favor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca do Teu Evangelho, ou acerca da Tua história, Senhor, a história redentiva da Tua aliança, mas permita-me tão somente pregar a Tua mensagem, Senhor. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, e todos nós dizemos amém, amém. Meus irmãos, nós podemos dizer com toda certeza que o casamento, ele é um mistério. O casamento, ele é o palco onde vai desenrolar os grandes dramas da nossa vida. É no casamento que pessoas têm as suas maiores alegrias e, por vezes, têm as suas maiores tristezas. O casamento, ele é sonho para alguns e antessala da morte para outros. É no casamento, meus irmãos, que nós celebramos, sim, as nossas vitórias, porém, por vezes, também é no casamento que nós podemos experimentar as nossas dores mais amargas. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: será que os noivos, será que o casal poderia imaginar os seus conflitos quando disseram sim um ao outro diante do ministro do Evangelho no dia do seu casamento, no dia da cerimônia do seu casamento? Será que eles poderiam imaginar os percalços da vida que, pela providência do Senhor, os dois iriam passar? Por vezes, meus irmãos, eu penso que casais, eles entram em aliança, entram em matrimônio com expectativas fictícias do que é um casamento. Eles pensam que vão viver um casamento parecido com os contos de fadas da Disney. Com certeza você já experimentou algo parecido. Você já experimentou uma expectativa frustrada pela realidade. Todos nós passamos isso praticamente semanalmente. As nossas expectativas são frustradas pela realidade. E a pergunta é: o que fazer quando isso acontece dentro do nosso casamento? E eu não digo, irmãos, tão somente em perceber defeitos em nosso cônjuge, mas com os inúmeros e variados problemas que podem acontecer ao longo dos anos na jornada em família. Nós não esperamos, por exemplo, que parte das economias será gasta com um filho dependente de drogas. Nós não esperamos que em nossa velhice nós vamos sofrer com o nosso cônjuge por conta de um Alzheimer. A esposa não espera, por exemplo, que o seu esposo venha gastar 12 horas em seu trabalho, chegar em casa cansado, e a única coisa que ele vai fazer é tomar um banho, deitar na cama e dormir. E bem da verdade, meus irmãos, quando essas realidades aparecem, as tensões e os problemas conjugais quase sempre pegam carona. O que um casal incrédulo faz? O que um casal incrédulo faz? A maioria deles, irmãos, eles vão levando até onde julgam suportável. Como são completamente desprovidos de referência, esses casais incrédulos, eles tentam sobreviver no relacionamento tal como um viajante ali em meio a um deserto sem um cantil de água para beber no meio de uma seca. Já os crentes, os casais crentes, eles recorrem ao Senhor. Eles sabem que há graça disponível. Eles recorrem aos braços graciosos do nosso Deus. Contudo, por vezes, casais crentes
se utilizam da palavra do Senhor, e o Senhor Deus vai tratar com casais por meio das Escrituras, por meio da Bíblia, e esses casais então abrem as Escrituras num texto específico. Por exemplo, se o problema é a insubmissão, nós temos um texto poderoso, rico. Qual é? É Colossenses capítulo 3. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Aí você abre ali como se fosse um manual de checklist. Se o problema for apetite sexual, opa, nós temos um livro inteiro, nós temos aqui Cantares de Salomão, vamos então ler Cantares de Salomão. Meus irmãos, qual é o problema de você viver dessa forma? Você não está lendo a Bíblia biblicamente. Você não está lendo a Bíblia da maneira que o Senhor deseja. Você está simplesmente recorrendo à Bíblia como um manual de checklist. E qual é o problema, meus irmãos? Com toda certeza, o Senhor Deus não separou no seu livro a história da redenção por meio de tópicos. Não é assim que você vai aprender a doutrina bíblica acerca da história da salvação. Ler a Bíblia por tópicos, recorrendo a versículos tirados por vezes do seu contexto, é perder de vista a maior de todas as histórias, da história da redenção. E qual é o problema com isso? Você não vai ter uma boa teologia da história redentiva. E casais desprovidos de uma boa teologia, e que não fazem então uma leitura apropriada das Escrituras, acham, por exemplo, que podem encontrar a sua cara metade. Casais que se utilizam das Escrituras de uma forma inapropriada, com quase toda certeza, vão cair lá na teologia do Fábio Júnior. Talvez você lembre daquela música, né? Alma gêmea. Carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades de uma laranja, dois amantes, dois irmãos. Irmãos, a Bíblia não vai endossar isso. A Bíblia não vai endossar que você tem uma alma gêmea. A Bíblia não vai endossar que você vai casar com alguém parecido com o seu irmão. Não! Está aí, né? Fábio Júnior já no 7º casamento. Existe um termo dentro da teologia que eu gosto muito, que pode nos ajudar a superar tudo isso e nos ajudar a compreender o momento que nós estamos passando. E esse termo significa o já e ainda não. Precisamos ler as Escrituras dentro dessa compreensão desse tempo, irmãos. E dentro da história da salvação, Deus proporcionou esse tempo meio esquisito aqui que nós estamos vivendo, o já e ainda não. Por exemplo, nós somos santos, nós estamos unidos a Cristo, nós somos santos, Paulo vai dizer isso, contudo ainda pecadores. Nós temos vitórias sobre os nossos pecados, mas por vezes nós caímos em nossos pecados. Por quê? Nós estamos passando por esse momento meio confuso, esse momento meio estranho, do já e ainda não. Nós somos e ainda não. É difícil viver nesse tempo, do já e ainda não, mas é exatamente aqui que nós estamos vivendo pela graça do Senhor Deus. Estamos salvos, mas não completamente, não na sua plenitude. E diante disso, permita-me então tirar 3 conclusões bíblicas que uma leitura bíblica da história da redenção vai nos dar dentro deste momento aqui do já e ainda não. A primeira delas é que você vai conduzir o seu casamento num mundo caído. Viver
nesse período do já e ainda não, comunica que você vai conduzir o seu casamento num mundo caído. Todos nós desejamos, irmãos, o casamento perfeito. Contudo, ele não existe. Por quê? Porque nós estamos exatamente aqui, nesse momento do já e ainda não. Esse casamento perfeito, ele não existe. Desde a queda dos nossos pais, Adão e Eva, nós estamos vivendo neste conflito, onde o mundo está sob a maldição do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, nós podemos ler o Senhor Deus dizendo: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida, ela vai produzir também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Irmãos, cardos e abrolhos aqui tem um significado muito importante no texto. Deus está pronunciando a sentença de que o homem vai ter um habitat, um ambiente de espinhos e abrolhos, ou seja, a vida não vai ser um mar de rosas, vai ter problema. Portanto, você vai conduzir de forma inevitável o seu casamento no mundo caído. A segunda conclusão, lendo a história da redenção, é que você é um pecador. Você é um pecador casado ou casada com um outro pecador. Não há exceção. Todos nasceram no pecado e estão debaixo da influência do pecado. É isso que vai nos dizer Salmo 51, verso 5. Paulo em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 11. Todos pecaram, todos. Portanto, quando dois noivos, um noivo e uma noiva se apresentam diante de um ministro no altar, são dois pecadores dizendo: sim, eu sou pecador e eu quero casar com você. Você é uma pecadora, eu te aceito assim. John Angell James, ele comenta isso dizendo o seguinte: todos devemos entrar num estado de matrimônio, lembrando-nos que estamos para ser unidos a uma criatura decaída. Não são dois anjos que se encontram, mas dois filhos pecadores de Adão. A terceira conclusão, ao ler a Bíblia de forma biblicamente, é que o nosso Deus, ainda que venhamos a conduzir o nosso casamento no mundo caído, ainda que sejamos pecadores, casados com outro pecador, o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Deus, Ele é acessível. E é aqui que você diz o amém. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Deus é acessível. Quando nós lemos a história da redenção, fica claro para nós que o nosso Deus, Ele é fiel às suas promessas. O nosso Deus é fiel, irmãos. Ele tem promessas poderosas para o nosso casamento. Por exemplo, o Salmo 128 vai dizer, verso 1 ao 4, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Veja que é uma promessa aqui para a família. O nosso Deus é um Deus de promessas e um Deus fiel às suas promessas. Mas não tão somente fiel, o nosso Deus também, Ele é poderoso. Não há nada que o Senhor Deus não possa resolver. Não há nada que o Senhor Deus não venha controlar. A soma dos seus pecados, a soma dos pecados do seu cônjuge, não são maiores do que o poderio do nosso Senhor Deus. O nosso Deus é fiel e o nosso Deus é poderoso. Mas não tão somente fiel e poderoso, nosso Deus também, Ele é acessível. Acessível.
Ele poderia ser fiel, poderia ser poderoso, mas se não fosse acessível, Ele não poderia nos ouvir, não poderia atender às nossas súplicas, ouvir as nossas orações. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus abriu um caminho de graça até o trono do Senhor Deus. Nós temos acesso, irmãos, por meio desse sacerdote, que é ao mesmo tempo a oferta e aquele que faz a oferta, aquele que está ali no altar, ofertando. O sumo sacerdote e a oferta, Cristo Jesus. E Ele é acessível como? A grande pergunta aqui. O nosso Deus é acessível como? Nós somos presbiterianos. Nós somos aliancistas. Nós não somos batistas. Nós não somos assembleianos. Nós somos presbiterianos. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós cremos numa teologia muito singular, chamada teologia do pacto. Poderíamos muito bem dizer, com toda certeza, que a igreja presbiteriana é uma igreja aliancista, é uma igreja do pacto. O nosso Deus, Ele comunicou as verdades dentro da Bíblia por meio de pactos, por meio de alianças. O primeiro pacto, o maior deles, o pacto da redenção, feito na eternidade passada. E este pacto da redenção foi feito entre os membros da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há um acordo, há um tratado ali entre os membros da Trindade. O segundo pacto é o pacto das obras, onde o Senhor Deus, Ele fez com o nosso pai Adão, no jardim do Éden. Havia um tratado ali, havia um acordo ali. Adão, você pode comer de todas as árvores, dos frutos dessas árvores, mas você não pode comer dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Ou seja, você tem duas partes. Você tem o pai, você tem a segunda parte, você tem o homem, você tem um tratado, você tem um acordo, não coma, você tem as penalidades. Quando você comer, certamente você vai morrer. Você tem as condições do pacto, obediência. E nós sabemos o que aconteceu. O nosso pai, Adão, comeu do fruto proibido e caiu, e com ele todos nós caímos juntos. Estávamos na cintura de Adão quando Adão caiu. Portanto, o pacto das obras é um pacto em ruínas. E é por isso que nós temos então o pacto da graça, onde há um acordo entre o Pai e o Filho, onde Deus Pai envia Cristo Jesus para morrer pelos pecados dos eleitos. Quando nós começamos a ler as Escrituras, dentro dessa ótica do pacto, da aliança, que houve um acordo entre o Pai e o Filho, irmãos, nós vamos entender que Cristo Jesus, Ele não saiu em carreira solo. Havia ali os membros da Trindade, estavam todos ali na eternidade passada, né? E o Filho então, eu vou ali encarnar, vou morrer pelos eleitos. Não foi assim, houve um acordo, onde o Pai enviou Cristo Jesus, e Cristo Jesus aceitou esses compromissos deste pacto. É por isso que nós podemos ler, por exemplo, em João, capítulo 17, quando Jesus ele ora, dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, com a glória que o Filho tinha antes da eternidade passada, meio que remetendo a um acordo feito entre o Pai e o Filho. O que é isso? O pacto da graça. Precisamos compreender isso. Contudo, é óbvio que a teologia do pacto não vai deixar a família imune aos problemas. Contudo, meus irmãos, com uma compreensão saudável do pacto, a família, principalmente os pais, terão recursos satisfatórios para saber lidar com certas realidades que nós não imaginávamos que poderíamos ter em nossa vida. Por exemplo,
eu e minha esposa, Nuska, nós jamais imaginaríamos que nós teríamos um filho autista. É uma grande tensão dentro da nossa casa. Nós amamos o Elias, irmãos, mas é uma grande tensão. Quem conhece, está perto da nossa família, sabe da tensão que é ter um filho com um autismo no grau que nós temos o Elias. Mas conhecer o Deus da aliança, conhecer o Deus do pacto, dá a mim e a minha esposa recursos satisfatórios para lidar de uma melhor forma com essa tensão. Por exemplo, entendendo que Elias é um pastor na nossa vida. Ele faz parte de um instrumento do Senhor Deus para formar Cristo na nossa família. Nós entendemos os decretos, nós entendemos esse Deus de aliança, o Deus dos planos eternos, e nós aceitamos para a glória de Deus. Ou seja, compreender isso faz toda a diferença. Portanto, como o entendimento do pacto nos ajuda a compreender, então, e a viver de maneira digna com essas duras realidades da nossa vida. Irmãos, quando nós entendemos a salvação de Deus e as suas implicações dentro dessa história maior, que não é feita em tópicos, mas é uma grande história. Quando você lê a Bíblia e você entende então essa teologia bíblica, nós descobrimos o relacionamento de Deus com o seu povo por meio de pactos com a família, sendo o principal deles então o pacto da graça, onde as bênçãos e os méritos de Cristo Jesus são dispensados sobre nós, sobre as famílias do Senhor Deus. Como é a natureza deste pacto? Como é a natureza do pacto da graça? Em primeiro lugar, o pacto da graça é um pacto relacional. É um pacto relacional. Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, se comunica com o seu povo. O relacionamento do Senhor com o seu povo sempre foi mediado por pactos e alianças. Deus se liga nessa fidelidade pactual. É como se Ele dissesse a si mesmo e ao seu povo: eu prometo e eu me comprometo a amá-los incondicionalmente, eu me comprometo a sustentá-los em graça, a providenciar tudo o que for necessário para que vocês venham ter acesso a mim. Qual é a implicação da natureza relacional do pacto dentro da nossa família? Uma vez que uma das características deste pacto é que o pacto da graça é relacional, ok? Qual é as implicações em saber que o pacto da graça, ele é relacional? Ora, irmãos, nós teremos um modelo de convívio mútuo dentro da família. Tal como Deus e o seu povo, os membros da família também devem se relacionar dentro deste pacto. Na verdade, a relação da família, o relacionamento da família é um espelho dessa aliança que Deus tem com o seu povo. De que forma eu posso perdoar a minha esposa quando eu percebo os tropeços dela? Olhando para o pacto da graça. Deus me perdoou em Cristo Jesus. Como é que minha esposa pode me perdoar quando ela percebe os meus tropeços? Olhando para o pacto da graça. Deus a perdoou em Cristo Jesus. Deus dispensou sobre ela graça e perdão, de forma incondicional. Saber isso, irmãos, obviamente que vai trazer implicações naturais dentro deste relacionamento. O pacto também ele é iniciado e administrado de forma soberana. Por que nós não somos, por exemplo, descartados todas as vezes que nós pecamos? Você já parou para pensar nisso?
porque você não é descartado quando você peca, porque Deus se comprometeu em sustentar de forma soberana este pacto. O pacto da graça não tem como parte você, não. O pacto da graça é entre Deus Pai e Deus o Filho. Nós podemos ver isso como foto, como retrato, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança, um pacto ali com Abraão. Irmãos, é uma foto do que Cristo fez conosco na cruz. Deus chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu estou entrando em aliança com você e eu te dou uma promessa, você vai ter um filho. Abraão diz: ok, mas que filho? É Ebenezer, o meu servo? Não, Abraão, eu vou te dar um filho. Traga para mim alguns animais, traga para mim bois, traga para mim algumas pombinhas, corte ao meio. E aí é interessante porque a palavra pacto vem de uma palavra chamada berit, que é cortar. Hoje, quando nós entramos, por exemplo, em aliança, nós temos um tratado de aluguel, por exemplo, um contrato, nós vamos até o cartório, e a gente faz então ali um tratado. No Antigo Oriente Próximo, irmãos, não havia cartório, não havia documento, né? Como é que duas pessoas faziam alianças então? Elas traziam animais, serravam esses animais ao meio, né? Uma banda para cá, uma outra banda para lá, e as duas pessoas então passavam por meio dessas partes, desses animais ali, cortados ao meio. E o entendimento é que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais, se nós quebrarmos esse pacto. Veja depois o que acontece em Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão, pede para ele trazer alguns bois, algumas rolinhas, cortar ao meio, é o que Abraão faz. Abraão dorme, e Deus passa sozinho, no meio desses animais, como dissesse o seguinte: Abraão, essa promessa aqui, é eu e eu mesmo, você não tem parte nisso, eu me comprometo comigo e me comprometo também pela sua parte, eu passo sozinho neste pacto aqui. Quais as implicações, irmãos, dessa verdade que Deus, Ele administra, Ele sustenta o pacto da graça de forma soberana, sozinho? Irmãos, quando o outro deixar de viver, quando o cônjuge deixar de viver à altura das expectativas, lembremos que todos são preservados única e exclusivamente pelo Senhor. Saber, irmãos, que nós somos sustentados somente pela graça, deve gerar em nós uma disposição humilde, considerando o outro superior a nós mesmos. Não é isso que o Senhor Jesus vai nos dizer? Nós não somos perfeitos, na verdade nós estamos bem longe disso. Em matéria de obras, todos nós estamos ali dormindo no ponto, tal como Abraão, e Deus sustenta o nosso casamento sozinho. É Deus que sustenta, é Deus que guarda, é Deus que preserva, é na graça dEle. É Deus que nos dá, irmãos, a disposição para olhar por vezes para o pecado do cônjuge. E como o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, o amor cobre uma multidão de pecados. É olhar para a soberania do Senhor Deus e dizer: o Senhor Deus me amou e me ama de forma soberana. Eu não preciso fazer questão de todos os problemas, eu não preciso simplesmente fazer uma guerra dentro da minha casa, todas as vezes que meu cônjuge está errando comigo, eu não preciso fazer isso. O pacto também, ele é trinitariano, o nosso Deus é um, contudo, essa deidade, ela é compartilhada em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, como que entender esse pacto trinitariano pode nos ajudar em nosso casamento, nas tensões que venham surgir em nosso casamento? Ao receber a verdade do pacto
trinitariano, nós teremos um modelo santo, um modelo perfeito para viver em meio às diferenças. Ora, Deus Pai é diferente do Deus Filho. O Deus Filho é diferente do Deus do Espírito. Não são três deuses, é um Deus só, compartilhado em três pessoas, distintas, diferentes, cada um com uma vocação, cada um com um trabalho. São pessoas diferentes, mas se dão bem. A Trindade, ela se dá bem no seu relacionamento. Está tudo bem com a Trindade, em meio a essas diferenças aqui. Não há nenhum problema entre essas pessoas da Trindade pelo fato de serem distintas umas das outras. Portanto, meus irmãos, a unidade do casamento não é rompida pela diferença. Não pode ser rompida pela diferença, pelo contrário. A unidade do casamento, ela deve ser evidenciada ainda mais pelas diferenças, pois não é necessário que ninguém deixe de ser o que é para ser amado e apreciado pelo outro. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso Deus trino e nós conseguimos ver esse Deus trino se dando bem nesse relacionamento entre essas três pessoas distintas. Portanto, meus irmãos, é necessário ser menos arisco com essas diferenças. E tendo isso em mente, eu quero que você faça uma avaliação nessa noite, responda, ou melhor, nessa manhã, responda ao seu coração: será que eu me orgulho da minha capacidade de lidar com os meus próprios problemas e desafios sem a ajuda do meu cônjuge? Será que eu gosto que o meu cônjuge me peça ajuda, mas raramente eu peço ajuda ao meu cônjuge? Será que eu estou medindo o crescimento espiritual na minha vida com base tão somente nas minhas próprias realizações, sem perceber que Deus colocou essa pessoa do meu lado para me auxiliar neste meu crescimento espiritual? E por fim, meus irmãos, o pacto, ele é exclusivo. O pacto do Senhor Deus com o seu povo, ele é um pacto exclusivo. O Deus do pacto é o único Senhor, e por isso Ele não conhece rivais. Ao escrever as tábuas da lei, o Senhor disse: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem, nem qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor Deus, sou Deus zeloso. Ok? A pergunta é: se o nosso Deus é o único Senhor, não aceitando outro Deus além dele, não aceitando ídolos, o que acontece então quando nós levamos para dentro do nosso casamento o falso Deus chamado ego? O que acontece quando nós alimentamos e cultuamos esse falso Deus ego por meio do excesso de autoconfiança, excesso de autopreservação? Irmãos, nós pecamos contra o Senhor Deus. Quando nós levamos para dentro do nosso casamento esse falso Deus ego, com o seu reino, né? O falso Deus ego, né? Esse rei ego, ele tem o seu reino. Nós estamos impondo ali as regras deste reino, desse falso Deus ego, dentro da nossa casa. E Deus não admite rivais. Nós pecamos contra Deus, o único Senhor. Pecamos contra o nosso cônjuge ao levar para o nosso casamento estes pecados da autopreservação, do reino do ego. Irmãos, pense no momento seguinte: quantas discussões poderiam ser evitadas se o seu cônjuge
não ferisse o reino do seu ego. Você já parou para pensar nisso? Quantas discussões poderiam ser evitadas no seu casamento se o seu esposo ou sua esposa não ferisse as regras do seu reino, do reino do seu ego? Como nós podemos expulsar, irmãos? Como nós podemos expulsar este ídolo do nosso coração? Uma das formas de expulsar isso, expulsar esse ídolo, esse amor rival, esse falso Deus chamado ego, é compreendendo o pacto exclusivo de Deus. O nosso Deus, o único Senhor, não tolera deuses rivais. E sabe o que acontece? A fim de lhe ajudar a expulsar este falso Deus do seu coração, o Senhor Deus vai lhe dar uma pessoa, vai colocar junto com você uma pessoa muito diferente de você, como se fosse uma lixa, lhe lixando, lhe ajudando a expulsar, ano após ano, esse ídolo, esse falso Deus do seu coração. Paul Tripp vai dizer: as dificuldades que você enfrenta em seu casamento não são evidências do fracasso da graça. Veja, as dificuldades que você enfrenta em seu casamento não são evidências do fracasso da graça. Não! Essas dificuldades são a graça. São os instrumentos que Deus usa para nos arrancar desses imbecilizantes limites do reino do ego, para que possamos ser livres para gozar das glórias imensuráveis do reino de Deus. Aleluia! Algumas aplicações para nós. Ok, nós já sabemos então que nós estamos neste mundo do já e ainda não. Sabemos que tensões virão. Nós enfrentaremos problemas e por vezes nós vamos impor os valores, os nossos valores em lugar dos valores do reino de Deus, mas a pergunta é: como essas realidades da vida matrimonial podem ser redimidas no pacto da graça? Aplicações bem práticas para todos nós. A primeira delas: veja nessas realidades duras, nessas tensões, veja oportunidades de transformação e crescimento diário. Por vezes problemas não são tão somente problemas, por vezes são graça travestida de problemas. Precisamos ver, irmãos, nessas tensões, oportunidade de crescimento. Mais uma vez eu me utilizo aqui do meu filho Elias, que é uma bênção para nós. É uma tensão? Obviamente que sim, mas é o maior pastor na minha vida, é o maior pastor na vida da minha esposa, é um instrumento de Deus para nós. Precisamos ver, dentro dessas tensões, oportunidade de crescimento, de maturidade, de mansidão, de domínio próprio, de paciência. Novamente eu digo aqui, e trago aqui a palavra de Paul Tripp, que sabiamente diz: só existe uma maneira para o casamento crescer, só existe uma maneira para que o casamento se transforme, só existe uma maneira para o seu casamento ser aquilo que Deus planejou e o capacitou a ser. Que maneira é essa? Confissão e perdão. Somente quando nós nos comprometemos a hábitos diários de humildade, confissão, em combinação com a vontade de perdão rápida e completamente, é que um casamento pode superar as nossas expectativas limitadas. Em segundo lugar, comece a contemplar as diferenças num espírito de apreço e graça. Comece a perceber as diferenças dentro de um espírito de apreço, de graça, de humildade, de percepção, de avaliação, dizendo: eu recebo isso para o meu bem. Irmãos, duas pessoas que se unem em casamento
São duas culturas diferentes, onde essas duas culturas precisam formar uma terceira cultura. Veja, se o meu casamento, nós vamos fazer na próxima semana 13 anos de casamento. Se o meu casamento, nesses 13 anos de vida matrimonial, tiver tão somente características da minha vida, este casamento não é saudável. Se o seu casamento só carrega características de você, o seu casamento não é saudável. Muito provavelmente você colocou ali as imposições do reino do ego, e você precisa expulsar isso. O seu cônjuge também tem parte neste casamento, nessas diferenças, e precisamos então avaliar, apreciar tudo isso para a glória do nosso Deus. Irmãos, precisamos recorrer ao Evangelho, conhecer a história da redenção, como eu disse, não por tópicos, mas lendo a história da salvação, a história do pacto, entendendo como esse Deus lidou com o seu povo pecaminoso, os nossos irmãos lá no deserto. Não era simplesmente a nação de Israel, não, era a igreja, eram os nossos irmãos no Antigo Testamento. Como nós vamos fazer isso? Entendendo e compreendendo o pacto do Senhor Deus com o seu povo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus nos dê forças, oportunidades, e obviamente Ele tem nos dado em nosso casamento, de crescer, de apreciar o nosso cônjuge, da forma que ele é. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã, e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre a nossa família. Ó Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor fez o músculo e as mandíbulas fortes do leão, e o Senhor também fez as asas delicadas, ó Deus, do beija-flor. É necessário, Senhor Deus, que venhamos a compreender tudo isso, a observar essas diferenças dentro do nosso casamento, a observar a beleza da Tua criação, Senhor, evidenciada dentro da nossa casa. Por favor, que possamos olhar para o pacto, olhar para a história redentiva, e encontrar ali a ajuda necessária, Senhor, para crescer em maturidade espiritual. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós oramos, dizendo amém.